Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na Max 90, max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando de um tema, o seguinte: quando você então vai cultivando o seu canteiro. Sim, isso quer dizer o quê? Quando você está vivendo com uma pessoa, convivendo com ela, você vai lá todos os dias colocando suas ideias na pessoa, não é assim? As pessoas vão modificando. Claro, como nós falamos, tem pessoas que demoram, né? Você fica então ali o tempo todo, a pessoa não entende. Então nós temos que respeitar, porque o tico e teco é lento. É isso mesmo, é tão lento que às vezes você se cansa e prefere ir embora. Nós falamos sobre isso, mas também falamos que mesmo se você decidir ir embora, tudo que você colocou vai para a cabeça da pessoa. Fica ali cozinhando e uma hora ou outra ela vai degustar. Vai se pegar falando, fulano falava isso, Beltrano falava isso. Nós estávamos falando disso no vídeo passado. E sobre o mesmo tema, nós vamos falar o seguinte: o quanto você muda as pessoas e nem sabe. Quando você convive dentro da mesma casa com outras pessoas, você pega os costumes delas, você acaba se fazendo presente em situações que você então acaba achando que é o certo, ou de fato na convivência aquilo tudo passa a ser natural para você. Por quê? Porque o que a família decide é o certo. É a mesma coisa da religião. Eu participo de tal igreja porque a minha família vai em tal igreja. Eu defendo determinado sobre a política porque a minha família fala desse jeito. Hoje em dia se divide muito isso, porque as pessoas elas têm opiniões diferentes, porque elas ouvem mais pessoas paralelas à família, então acaba tendo algumas outras opiniões diferentes das da família. E o que acontece? Há muito desentendimento por isso. Então, por isso que eu sempre falo, quando haver reuniões, não discuta religião, não discuta futebol, e tem outra que eu me esqueci agora, a política, que é a pior delas. Não discuta. Então, o que desune as pessoas são esses 3 temas dos piores. Esses temas aí divide opiniões e divide pessoas. Então, tudo aquilo que você ouve e acredita ser que essa verdade, você defende essa sua verdade. E aí numa reunião dessa, sua verdade tem que prevalecer. Então há gritos, há muitos gritos para então você colocar a sua verdade para o outro ter que engolir. E como o outro não vai engolir, que ele também tem a verdade dele, então há esses pesadelos que pode então prejudicar as pessoas. E por isso que eu falo, né? Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente modifica, a gente se torna parte da pessoa. Isso é muito gostoso, porque a partir do momento que essa pessoa te é boa, te oferece coisas boas, você se torna melhor do que você é. O quanto é importante nós então entendermos essa situação, que nós precisamos estar com pessoas que agregam valor à nossa vida, que agrega conteúdo à nossa vida, que nos ensina a ser melhor, que cada dia que passa na companhia dessa pessoa, você se torna um ser melhor. Agora me diga uma coisa: por qual motivo, que caminho torto que às vezes as pessoas preferem o caminho torto? Por comodismo? Por vandalismo? Por que será? Porque o caminho torto, ele é prático, ele é vantajoso.
Porque ele faz com que você se jogue de fora para de dentro para fora, tudo aquilo que você tem de ira. Então é vantajoso, porque fica fácil fazer tudo aquilo que as pessoas engolem o choro. Lembra desses detalhes quando a gente era pequeno? Que os pais sempre tinham esse costume de falar, engole o choro. Então, essas pessoas que preferem esse tipo de vida, de fazer coisas que não são coerentes com a realidade das pessoas normais que queiram conviver pacificamente em harmonia e paz, então, essas pessoas engolem o choro. Essas pessoas procuram se tratar. E essas outras que então não querem se tratar, preferem o vandalismo, preferem fazer coisas erradas, porque elas se expõem de fato quem elas são. Só que se expor de fato como somos é ruim. Falar na cara das pessoas o que você pensa com relação ao que elas são é ruim. Porque você tem que fazer igual eu falei, fazer um rodeio. Lembra que eu comentei no vídeo? Gente, seja como uma leite. Fale cautelosamente com as pessoas, para que ela então possa entender que elas estão erradas, e assim você então ganha confiança para elas poderem te ouvir. Mas então, elas preferem o caminho mais fácil, que é, vou expor a minha verdade, né, que eu tenho que fazer o pior. E muitas pessoas fazem o pior. São agressivas, são violentas, expõem o que tem dentro delas. Outras não conseguem expor, porque aprenderam que tem que se conter, e muitas ficam até doentes. Porque dentro dela tem um lobo mau. Tem um monstro que quer devorar elas vivas por dentro. E dominar esse ser que está dentro de nós, que cada vez que alguém toma uma atitude grosseira, uma atitude medonha que a gente não aceita, a nossa vontade é de pular na garganta. Mas aí a gente faz o quê? A gente prende esse nosso eu, que tem raiva do outro pela atitude dele, aprisiona numa grade bem forte. E ficam lá dentro de nós assim, sapateando, gritando e se rasgando, e rasgando nós por dentro, porque nós mesmos queremos fazer aquilo que o nosso eu quer. Sim, quer pular na garganta, ou não é assim que fala comigo, ou tenha mais respeito com a minha pessoa. E então nós não podemos ser assim sempre, então temos que nos conter. Então, por que adoecemos? Porque dentro de nós há um ser que nos corrói, nos rasga quando há esse tipo de comportamento ao nosso redor. E o que a gente faz? A gente tem que, aos poucos, convencendo esse nosso ser interior a ser pacífico, a entender o outro. É um processo que demora. Imagine você colocar na cabeça de uma pessoa que ela não deve ser assim. Muito fácil, né? Você não está sentindo a dor dele. Agora imagine você olhando para você no espelho e sabendo que dentro de você tem uma pessoa, tá? Um ser que tem sua opinião própria, além da que você quer acreditar, além daquela que colocaram na sua cabeça. As pessoas falam assim, não faz isso que não pode. Aí dentro de você tá, ai, se eu pudesse. Entenderam agora? Então, dominar esse seu lado de dentro, para não pular no outro, pela ignorância do outro, pela falta de maturidade do outro, é muito difícil. Mas aos poucos, ouvindo as pessoas do nosso convívio, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita a opinião delas, a gente vai aos poucos suavizando. Assim como aquele ato que você faz quando você não quer atirar, ou quando você não quer atirar uma pedra na pessoa que está falando daquele jeito com você, você faz o quê?
respira. Mas respira 3 vezes para não falar e para não agir. A partir do momento que você consegue dominar esse ser, não aprisionar para que ele então rasgue você por dentro, mas fazer o eu seu entender que o caminho que o outro estava falando para você, que você tem que fazer e tem que seguir, você melhora, sim. Senão é uma briga de você com o seu eu. A partir do momento que você aceita que você tem realmente que mudar as suas atitudes, que é para o seu bem, você não causa mais. Você então vai ficar pacífico. Mas não pacífico que vai servir de pano de chão. Não, um pacífico que sabe bem a hora de falar, da maneira e as atitudes que vai tomar, para não ferir e sim ser entendido. Isso sim é ser inteligente. Usar a inteligência que Deus deu a você para tomar atitude sim na hora certa. Imagine você que às vezes algumas pessoas se acham, né? Se acha, não é nada, né? E você tem que engolir aquelas prepotências, né? De algumas pessoas que não entendem o quanto pequeno elas são, mas elas então insistem em sapatear na sua inteligência. E você então vive brigando com o seu eu interior para deixar ele quieto. Às vezes você até quer deixar quieto, como eu falei, mas o seu eu interior já pulou para fora. Já pulou para fora, já falou tudo que queria, já desabafou e pronto. Já virou um auê. Tem vezes que é preciso. Tem vezes que é preciso mesmo. Mas tem que saber com quem e para quem você está tomando essa atitude. Porque as pessoas são vingativas. As pessoas armam armadilhas. E nós podemos então no futuro ser pegos por essa pessoa que você maltratou. Você pode então ter feito tudo aquilo. Esbravejou, gritou, pode até ter dado um sopetão. Mas aquela pessoa então vai ficar de olho em você por muito tempo. E não vai perder a oportunidade de uma hora ou outra aprontar para o seu lado. É por isso que eu sempre falo, não se metam com brigas. Não se metam em discussões. Sim, saiam fora de discussões, de briga, de desentendimento. É como eu contei em alguns vídeos aqui. Certas situações são criadas para então fazer a gente se perder. Até parece que tem uma voz falando ali, né? Fala isso! Vai, faz isso! Hannah! Aí você age errado. Age errado e pode te custar lá na frente. Então tome cuidado. Não se metam em lamas que você não conhece a profundidade. Porque a partir do momento que você relar o pé ali na lama, você pode se atolar até o pescoço e depois não tem mais volta. Então, aprenda uma coisa de uma vez por todas, não se meta com briga. Não se meta com pessoas, as pessoas são vingativas, as pessoas são cruéis. Nem todo mundo vai levar na esportiva o seu lado, a hora da sua ira. Nem todo mundo é assim. Então, para evitar danos futuros, não se meta. A partir do momento que alguém está com histeria, se mantenha distante e proteja as pessoas fracas do outro. Façam o possível para se distanciar e deixar que ele brigue entre ele mesmo ou ela mesmo, até que então, vendo que ninguém está ali aplaudindo, a pessoa então se acalma. Porque a partir do momento que há um público, há então alguém lá para se demonstrar, para se fazer. A partir do momento que não há ninguém assistindo, perde-se a graça. Saiam todos de fino e deixa a pessoa então sozinha.
mas proteja o que for preciso para ser protegido. Tenham mais cuidado com as pessoas, muito cuidado. Nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo é seu pai, sua mãe, né? Nem todo mundo é seu irmão de verdade, nem todo mundo é o amor da sua vida. Todos podem te ferir, mas nem por isso você pode deixar de amar, porque se ferir faz parte da vida, do aprendizado. Porém, você pode ter cautela para que a ferida não seja tão profunda. Você pode ter cautela, cautela, cautela sempre. A partir do momento que você entende que você deve amar sim, você tem que correr risco sim, mas ao mesmo tempo você tem que ter a maturidade de entender que certas coisas nos acontecem porque nós permitimos. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.